Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de vos convidar para nós meditar na palavra de Deus. João, capítulo de número 13, versículo 34 e 35, diz assim: a palavra do nosso Deus para mim, para você, para nós meditar nesta manhã. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Estas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, escrita pelo evangelista São João, Jesus deu um novo mandamento para os discípulos, diz: um novo mandamento eu vos dou. É que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E aí ele diz que vós também uns aos outros vos ameis. Amar do jeito que ele nos amou. É isso que a Bíblia diz. Esse é o novo mandamento. Como que Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós, sofrendo para nós não sofrer. Aleluia. Veio dividir o que era único e exclusivamente dele, a herança do Pai. Veio dividir conosco. E foi o contrário dos acontecimentos. Todos brigam por causa de herança. Um querendo tomar a herança do outro. Jesus, o contrário, brigou contra o pecado e morreu e ressuscitou para dividir a herança que era exclusivamente dele para nós. É por isso que o maior pecado é o homem rejeitar Jesus. Já pensou? Jesus, em vez de ficar com toda a herança que é dele, direito, ele veio para dividir comigo e com você, e para isso acontecer, teve que sofrer, ser injuriado, maltratado, cuspido, chicoteado, morto numa cruz, e depois ressuscitar para dividir a herança que era exclusivamente dele, para mim e para você. Mas tem pessoas que se dizem crente que nunca meditou nessa palavra, nunca pensou para meditar isso. Quantos, aleluia, alguém ainda, eu ouvi alguém falar de um irmão que matou o outro na presença da mãe por causa de herança, e depois suicidou. A mãe teve que assistir à morte dos dois na presença dela, dos dois filhos, por causa de herança. É um querendo tomar do outro. Conheço alguém que estava uma fazenda, quase 500 alqueires de terra. O dia que eu fui lá, estava lá fechada. Uma pastaria. Já pensou 500 alqueirão de terra? Quantos viu cabeça ligada dá para criar? Parada em encrenca de dois irmãos, carnal. E todos os dois conhecem da lei, que todos os dois são advogados. Está lá abandonado, porque um entrou na justiça contra o outro. Ele ameaçou ela, o outro pegou ele, foi lá, enquadrou na lei Maria da Penha, pronto. Agora não pode ir na fazenda, porque não sabe se vai encontrar e pronto. É isso que Satanás faz. Mas Jesus é o contrário, ele veio e brigou. Brigou contra o pecado, combateu contra o pecado e morreu e ressuscitou para dividir a herança dele conosco. É muito o contrário, os outros é matando o outro para tomar a herança. Jesus veio, aleluia, e venceu o diabo, tomou a chave da morte e do pecado. Ou da morte do inferno, eu digo, venceu o pecado, tomou a chave da morte do inferno, para dividir a herança comigo, dividir a glória, que Deus diz: a minha glória não darei a outro, e nem meu louvor às imagens de escultura, assim está escrito no livro do profeta Isaías. Jesus veio e dividiu a herança, dividiu a glória que Deus não dá para ninguém. Jesus veio e dividiu conosco. É muito privilégio ser crente. Por isso que ele exigiu que nós amáramos uns aos outros como ele vos amou. E ele diz: e nisto todos vão conhecer que vós sois os meus discípulos. Quando? Quando nós amarmos uns aos outros. Ah, não é quando vestir bem vestido, é dever nós portar-se bem. Elias foi identificado pelas vestes. O rei disse: como é que é as vestes dele? É assim, assim. Ah, então Elias o tisbita. Pedro foi identificado pela voz, porque quem tem Jesus fala diferente, fala como Jesus falou. Ah, tua fala te denuncia, diz: eu não sei o que você falou, eu não conheço tal homem, pronto. Mas não é nada disso. Jesus diz que todos vão conhecer que nós somos discípulos dele é quando nós amarmos uns aos outros. O amor que faz a diferença. Essa é a diferença. Aleluia. Quem ama quer estar junto da pessoa amada. Quem ama quer estar juntinho. Aleluia. Então, se eu amo o irmão, eu tenho que, o mesmo que eu quero para mim, eu tenho que querer para todos os meus irmãos. Aí todos vão conhecer que eu sou discípulo de Cristo.
Agora, se eu estou bem, o irmão está mal e eu não estou nem aí, então eu não amo ele. Esses dias eu comentava e pregava e falava, o mandamento mais difícil que eu vejo hoje, mais difícil assim, porque Jesus disse que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Aleluia, amar o próximo como a mim mesmo. Isso quer dizer, se eu estou com saúde, eu quero que o próximo, todo mundo esteja com saúde. Se eu estou bem financeiramente, eu quero que todos estejam bem financeiramente. Se eu estou bem vestido, eu quero que todos estejam próximos. Não é os irmãos, não é todo mundo bem vestido. Se eu estou comendo a melhor comida, eu quero que todos também, o inimigo, o amigo, o irmão, todos comam. Não é eu querer o filé mignon para mim, querer a carne de quarta, o lado de osso lá, que o outro quebrar os dentes. Não, isso não é amar o próximo como a ti mesmo. O mesmo que eu alimento, os outros têm que alimentar. É o próximo, não nem quero saber se ele é conhecido, se ele é amigo ou inimigo. Amarás o irmão, o próximo como a ti mesmo. Que Jesus disse, se nós amar só os irmãos, nós não estamos fazendo nada demais, que os fariseus também faziam o mesmo. Aleluia. A diferença está na amar o inimigo. Não é gostar do inimigo, é amar. Oh, que mandamento, hein? E aí Jesus diz, vós sereis conhecidos de todos, que sois meus discípulos, quando vos amar uns aos outros, do mesmo jeito que eu amei a vós. Pronto, aí está a resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou aqui pregando no meio do mato. Aqui que é lugar de falar de Jesus. Aleluia. Isso é para ter um sinal de internet. O barulho aí é moto passando, parente passando aqui de moto. Aleluia. Então, mas a palavra de Deus permanece. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Mentiroso é filho de quem? De Deus? Não, filho do diabo, João 8,44. Nisto, Jesus diz, todos vão conhecer que sois meus discípulos, quando vos amaram uns aos outros. E aí, João vem e completa na carta dele dizendo, se alguém diz que ama a Deus e aborrece o irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual ele viu, como ele pode amar a Deus a quem não viu? Que palavra, hein? O parafuso apertou mais. João agora na carta dele, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Ele diz, se alguém diz que ama a Deus e aborrece o irmão, é mentiroso. E mentiroso é filho de Deus? Não. Jesus falou para os fariseus, João 8,44. Vós tem por pai o diabo, e vós quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. E quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Pronto. Então, se alguém diz que ama a Deus e aborrece o irmão, é mentiroso. Então não é filho de Deus, é filho do sujeito lá. E ele diz, pô, se alguém não ama seu irmão, o qual ele viu, como ele pode amar a Deus a quem ele não viu? É uma boa interrogação, não é verdade? Então, nesta hora eu estou aqui, meditando essa palavra. Ontem, o nosso amado lá do outro lado, no continente africano, não pôde fazer o estúdio com as crianças, o qual eu peço sempre ajuda por ele, e oro, e peço oração, e divulgo o trabalho. E eu fiquei triste, por quê? Porque não teve o estudo, sim, muito importante. Mas o que eu fiquei triste é que ele está fora de casa, trabalhando para a família ter alguma coisa para alimentar. A Bíblia diz que quem prega o Evangelho, o quê? Viva do Evangelho. Não deveria ter ajuda para ele alimentar a esposa e os filhos, para ele poder cuidar daquelas crianças. Ontem era dia de estudo bíblico, final de semana é dia de estudo bíblico. Mas ele não pôde, porque está longe de casa trabalhando, porque as coisas apertou. E ele não pode deixar a esposa e os filhos passar fome, ou morrer de fome. Já teve o dia dele mostrar para mim, não tem nada em casa. Mas ainda tentando cuidar daquelas crianças e pedindo socorro, e eu como arauto aqui e outros, pedindo ajuda. Mas o povo, aleluia, não estou dizendo, não estou generalizando, que tem aqueles que choram
e tiram, às vezes, o pão que é para comer hoje, deixa para comer amanhã, para mandar uma ajuda. Mas tem outros que tem sobrando, tá cuidando é de gato e de cachorro. Aleluia. É um absurdo uma coisa dessa. Mas o dia do juízo, a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Aí complica. E está escrito na Bíblia, e o que está escrito, Deus vela sobre ela para cumprir. Jeremias 1:12, Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Será que nós estamos tendo misericórdia daqueles que estão passando fome? Ali, não é só ali, são milhares e milhares de crianças, de pessoas passando fome. Não é falta das coisas, não. É não ter nada para comer, semana sem alimentar. Ou comer uma fruta verde quando acha, não é madura, não. Será que nós estamos tendo compaixão? Nós estamos comendo, como diz o saudoso pastor, pai das missões, comendo ao ponto de da saúde querer nos deixar. Que é isso? Comer até passar mal, a saúde ir embora. Enquanto que os outros estão passando fome. Aonde está o amor de Deus? João diz: se você vê seu irmão sendo necessitado do pão cotidiano e você cerrar o coração, aonde está o amor de Deus em vossos corações? Está escrito na carta do apóstolo João. E aqui João diz: se alguém não ama o seu irmão ao qual ele vive, como ele pode amar a Deus a quem não viu? Aí aperta muito mais. Medita nessa palavra, que Deus te abençoe. Hoje a palavra dura não, a palavra de exortação para mim, é para mim, porque eu estou lendo a palavra, e para você que está ouvindo, é hora de acordar do sono. O dia que morrer nós não vamos levar nada, mas a Bíblia diz que as obras os acompanham, está escrito em Apocalipse 14, versículo 13. Um abraço a todos.